Ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Então, gente, boa tarde. Ontem aconteceram... Espera o pessoal entrar aí. Espera um pouquinho. Tudo bem, um pouquinho. mas aí vai ficar gravado mesmo, né? Vai ficar gravado. Então ontem a gente tinha combinado fazer a live às 20h30, né? Só que eu não estava muito bem, estava muito gripado e hoje eu estou um pouco melhor. Então a gente vai estar fazendo essa live mais uma vez, né? A parte 3 com a doutora Rebeca. E vamos continuar, então, com o nosso estudo da NBR ISO 9001-2015, que a ideia é descomplicando a norma. Então a gente está batendo papo, está fazendo links entre a organização, a norma se aplica especificamente a organizações, né, de qualquer porte, e a gente está fazendo link com a Rebeca, que trabalha, né? Rebeca, fala um pouquinho como é que é o teu trabalho mesmo. Explica para o nosso pessoal que vai estar assistindo, vai começar a assistir, vai ver mais tarde. Eu sou fisioterapeuta, eu atendo em 2 clínicas. Uma é uma academia de eletroestimulação, eletroestimulação de corpo integral, se chama iMove, fica aqui em São José dos Campos mesmo. E lá a gente atende um público que são pessoas que ou não tem tempo entende a necessidade de fazer um exercício físico, porém não conseguem encaixar um horário para poder se cuidar, ou então pessoas que querem alguma coisa muito rápida. Então, como são treinos de até 20 minutos, então isso acaba facilitando, né, esse processo. A gente atende desde pessoas que nunca fizeram alguma atividade, quanto a pessoas que já fazem atividades há muitos anos e querem dar uma melhorada, melhorar uma performance. Né? E eu atendo também uma clínica de fisioterapia chamada Instituto Vivaz, aqui em São José também, fica no Jardim Aquários. E lá eu atendo mais o processo da reabilitação, né? Pessoas que me procuram por já terem alguma dor, ou teve um episódio espontâneo de dor, ou já sofrem com dor há um certo tempo. Pessoas também que passaram por algum processo de cirurgia para recuperação. Então, basicamente, na clínica de iMove, que é eletroestimulação, você ali pratica exercícios, né, junto com a eletroestimulação que visam melhorar a qualidade de vida. Isso. Né? Com menos tempo de exercício. Com menos tempo. Porque a eletroestimulação em si, ela já é um estímulo intenso que vai fazer com que o músculo ele seja muito mais recrutado do que ele trabalhado de forma isolada, com apenas os exercícios sem o eletro. E lá no estúdio, né, no Vivaz, né, você atende os teus pacientes que realmente vão buscar uma recuperação por problemas ou cirúrgicos, ou traumáticos, ou alguma dificuldade de mobilidade, essas coisas assim. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque você é uma empresa SA. Você também faz atendimentos domiciliares, não é isso? Também. Né? Que é o mesmo sentido, melhorar a qualidade de vida, né? Então você é uma empresa SA, né? Você sendo uma empresa SA, a norma se aplica a organizações. Mas você sendo uma empresa SA, você é uma organização Rebeca Dias do Viso. Então, o que isso pode te ajudar na realidade? Te ajudar em entender um pouco mais que, apesar de você ser uma empresa SA, muitas coisas que a norma pede e que ajuda as organizações a se desenvolver, conforme a gente falou na parte 1, que fala sobre generalidades, que a adoção dessa norma leva uma organização a se desenvolver.
E não é só isso, as pessoas que trabalham nessa organização acabam se desenvolvendo também, muda a régua, aumenta o patamar, aumenta o conhecimento. Todos podem se beneficiar, tanto organizações CNPJs como pessoas físicas, CNPJs também, autônomos e que vão buscar depois também um CNPJ também. Se organizam, essa é a ideia. Por isso esse link que a gente está fazendo. Então, como eu já tinha dito, já tem alguém? Ainda não. Ainda não? Beleza, depois pode se ver depois também, né? Então, nós vimos a parte 1 que fala sobre generalidades, que a norma fala que a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma organização que pode ajudar a melhorar o seu desempenho. Vimos na parte 2 os princípios da qualidade, né? E aí nós até discutimos um pouquinho, né, como se aplica no teu dia a dia e como se aplica na organização também. No segundo vídeo você vai ver lá, foi no dia 12, né? 12. No dia 12, você vai ver, eu gostei muito, né? Foi muito legal. Aí, nesse momento também, nós falamos um pouquinho sobre a abordagem de processo, né? Só que hoje nós vamos falar um pouco mais. Nós só fizemos uma introdução da importância de você estabelecer processos, porque é a partir dos processos que te possibilita. Falamos também, fizemos uma introdução também no PDCA. E na ocasião eu falei que o PDCA, o Plan, Do, Check, Ação, é uma ferramenta onde você te ajuda a fazer gerenciamento naquilo que você estabelece dentro da sua organização. Te ajuda também quando você faz não deixa de ser um PDCA, quando você faz uma anamnese, não é isso? Anamnese. Quando você faz uma anamnese, também é um PDCA, porque você vai planejar a melhoria de uma qualidade de vida de um paciente, um cliente seu, com base no que ele te explica, com base no que você, do teu saber em relação a esse tipo de problema que ele traz, né? Você vai visualizar quais são as ferramentas que você vai utilizar ou as atividades que você vai desenvolver com ele para que ele possa atingir os objetivos pretendidos, quais sejam melhorar a sua qualidade de vida, não é isso? Sim. As organizações é a mesma coisa, só que se fala diferente, mas sempre você vai poder fazer link com o teu planejamento básico inicial. Então, quando a gente fala na parte de abordagem de processo, na organização, as organizações precisam entender qual é o contexto dela, qual é o contexto que ela está inserida. Ela precisa saber quem são os seus clientes e as suas necessidades. Ela precisa saber quais são as entradas, ou seja, como é que ela recebe as necessidades, seja de um cliente ou seja de um fornecedor, uma parte interessada qualquer, ou até dos seus próprios colaboradores, que vão fazer parte desse processo, né? Então, assim, eu preciso... A norma até desenha, se você prestar atenção aqui, ela desenha bem fácil, ó. Ela fala assim, ó, as fontes de entrada, eu preciso reconhecer as fontes de entrada, tudo que entra para mim. E aí ela até fala, ó, de provedores internos ou externos, ou seja, eu recebo coisas externas e coisas internas, né? Informações externas e internas. Eu tenho que processar essas informações internas e externas, porque aqui vão virar entradas para mim. Bom, se são entradas, né, pode ser requisitos, materiais, pode ser tudo que entra, eu preciso saber o que está entrando. Se é requisito, vai entrar no meu processo porque eu tenho que atender. Se for materiais, eu tenho que fazer inspeções nas suas diversas fases para ver se aquilo que eu estou processando, recebendo para processar, está em condições de meu processo ser conforme. Então eu preciso monitorar. A terceira parte é a atividade propriamente dita. O que é isso? Eu vou realizar o meu trabalho.
seja uma prestação de serviço, ou seja, a realização de um produto. A quarta parte são as saídas. Ora, eu tive entradas, necessidades, identifiquei-as para saber o que eu faço com elas, se elas estão em condições de eu processar. Eu processo tudo que precisa ser, pode ser um serviço, pode ser um produto, e depois ele vai virar o produto ou serviço conforme requerido. E finalmente eu vou entregar. A mesma coisa acontece com você. Você recebe um paciente, ele te dá informações a respeito dele e da necessidade dele. Você recebe isso, formaliza, dá forma naquilo. Às vezes você vai ter que pesquisar que método você vai adotar, você vai sugerir um tempo necessário, não é isso? Para depois você começar a exercer a tua atividade, e você vai falar já sobre um cronograma onde você vai acompanhando tudo que vai realizando, né, que se chama de monitoramento, né, para depois acompanhar se aquilo, as saídas, ou seja, a entrega daquilo que você planejou, né? E aí o teu cliente vai te dar o quê? Feedback. Ou as partes interessadas dizem, estou satisfeito, não estou tão satisfeito. Quer fazer um resuminho de como isso aconteceria com você? Né? Nós já falamos várias vezes, mas só para identificar que você S.A. ou uma empresa que tem muita gente trabalhando para gerar um produto conforme requerido, ou uma prestação de serviço, todas essas fases acontecem. Nós já falamos várias vezes, mas eu queria que você repetisse, tipo, uma entrada, o teu negócio, o teu processo, só para fazer esse link de organização, qualidade para melhoria da qualidade da saúde, melhoria da qualidade do paciente e a qualidade que uma organização deve entregar. Fala da tua. O meu contato com todo esse processo de planejamento, ele começa desde a anamnese, né? A partir do momento em que o paciente, eu acho que ele antecede até um pouco, a partir do primeiro contato com o paciente, seja por uma mensagem, seja por uma ligação, onde ele vai me dizer o porquê que ele está me procurando, qual que é o objetivo dele com a fisioterapia, né? Seja para uma melhora de uma performance dentro de uma modalidade esportiva, um crossfit, um futebol, uma corrida, ou uma pessoa que sofre com alguma dor, teve uma crise de dor na coluna, ou está sofrendo por alguma limitação funcional. A partir disso, a gente combina a avaliação. Dentro da avaliação é verificado mobilidade, verificado força, verificado quando começou o problema, de que forma que começou, se foi espontâneo, se foi traumático, e quais são os objetivos desse paciente, qual que é o objetivo dele com o tratamento. Em seguida é montado o planejamento fisioterapêutico, planejamento de tratamento. Se é uma pessoa com dor, qual que é o objetivo principal? Para eu conseguir conquistar outros objetivos com ela, a gente precisa eliminar essa dor, né? Ou eliminar essa dor ou aumentar a funcionalidade dela. Você está na parte de entrada, você recebeu a necessidade e você está começando a planejar com base na entrada da necessidade. Com as informações que eu obtive durante a anamnese. Isso, eu estou só acompanhando aqui o diagrama. Em seguida, além da melhora de dor, melhora da mobilidade, melhora de força e depois treinos mais específicos, né, de propriocepção, de estabilidade e até uma determinada função que ele queira fazer. Se é uma pessoa, por exemplo, que tinha dificuldade para ficar ajoelhada, como é que a gente vai fragmentar até que de fato ela consiga ficar ajoelhada para fazer tal atividade. Por exemplo, uma pessoa que uma senhora que precisa se ajoelhar para ir à missa. Então, eu vou trabalhar com ela de forma com que ela consiga ter uma melhora dessa mobilidade no Ou seja, ela quer se ajoelhar na missa. Ela quer se ajoelhar na missa, então a gente vai fazer com que ela se ajoelhe. Dá certo. Ajoelhou, tem que rezar, não é verdade? Isso. Em seguida, a gente começa o processo
da fisioterapia. Que é a atividade propriamente dita. Atividade. Propriamente dita. Você já sabe que técnica vai estar começando, né, inicialmente, né, e começa De fato, o processo da reabilitação. Sim. E isso, o que vai me norteando vai ser sempre o pós-sessão. Como essa pessoa ficou após a sessão, se melhorou a qualidade de sono dela, se ela está conseguindo dormir melhor, se melhorou a dor, se era uma dor que começava ao acordar e ao final do dia ela ainda sentia essa dor, se essa dor diminuiu, se por exemplo ela acorda sem dor ou se acorda com pouca dor e ao longo do dia melhora. Então são sinais que a gente vai sempre monitorando a cada sessão. Seguido ou por alguma intervenção para melhora da dor, algum recurso da fisioterapia para diminuir a dor, e o carro-chefe que são os exercícios. Os exercícios. Sim, então isso aí a gente está falando já nas atividades propriamente ditas, Isso. né? Aí você está entregando, é a quarta, que é a entrega do serviço. Nesse momento, o que as empresas fazem, na realidade? Elas fazem, por exemplo, as organizações, ela tem um processo de, antes de entregar, elas fazem um monitoramento que se chama de tipo aprovação do que está sendo entregue. Ou seja, via de regra, quando é um produto, você faz uma análise de conformidade do produto, usa técnicas estatísticas para poder comprovar nos seus documentos, na documentação, e libera o produto conforme, com base em técnicas estatísticas. No nosso caso, é a norma 5426, a NBR, que te dá técnicas de estatística para você fazer amostragem, se chama plano amostral, onde você vai fazer o tal do NQA, né, de nível de qualidade aceitável. Aí, isso faz liberar. No teu caso, quando você já tem um certo tempo e aí você já tem algum resultado, tem alguma técnica para saber se a pessoa está reagindo conforme o planejado? Assim, tipo, alguma avaliação? Existem os questionários. Os questionários eles são aplicados tanto na avaliação quanto durante o processo de reabilitação até a alta. E esses questionários eles têm uma pontuação, que existem questionários para cada nicho, para melhora de dor, para melhora de capacidade funcional, para melhora de performance. Então, em cima desses questionários, eu consigo quantificar e entregar para o meu cliente. Olha, você melhorou X% desde quando a gente começou, por exemplo, há 12 semanas atrás. Então, e aí já é a quinta fase do monitoramento do processo, né? Do abordagem de processo, onde você o teu produto final está saindo. E nesse momento você está sendo avaliado. Quando você entrega e ele recebe, ele está sendo avaliado, que é o próprio questionário. O questionário, na norma, a gente tem que periodicamente fazer a análise, pesquisa de satisfação. No caso de você, é o questionário, né? Que tem uma graduação, então é de 0 a 10, né? Existe as escalas funcionais, que são escalas de dor, escalas de esforço, né? E existe também esses questionários que eles são uma métrica para verificar se todo o processo terapêutico ele foi eficiente e obteve o resultado. E aí o paciente te dá esse feedback. Isso. Percebeu então que tanto organizações como você SA, você precisa ter o teu abordagem de processo. Início, meio e fim. E o objetivo final é o foco no paciente e o foco no cliente, que é o que a norma pede. Está percebendo que não é só organizações, até uma pessoa que trabalha com SS, né? Você SA, pode se beneficiar da estrutura da norma para crescer. Sim. Ok? Vamos em frente então.
vamos interagir. Quem que tá online aqui? Eliette. Você é uma fofa. Análise de conformidade. Mas peraí, uma reclamação. Só ela que é uma fofa? Não, ela falou, Rebeca é maravilhosa. Não, eu nem sei, mas só ela, só você? Não, você também. Não, já deu ciúme, né? Olá. Mas, vamos ver quem tá online. Cláudia Ferreira. Claudinha. Tá bom, continuamos. Então, continuando então. Aí você pode ver aqui, tem uma figura representativa de tudo que a gente falou. Se você rever, ó, planejamento, ó, que na realidade é o PDCA, né? Planejamento, aí para apoiar a operação. Quem faz acontecer, que é o do, fazer, ou seja, você planeja, a operação faz acontecer, né? Aí, quando chega aqui, a avaliação de desempenho é aquele que eu te falei, que são as análises que você faz periódicas, ou seja, dentro do ciclo onde há interação, por exemplo. Se for uma organização, por exemplo, o processo não é fechado. Entra matéria-prima, aí alguém interage numa parte que passa para uma outra interação. Essa pessoa tem que assegurar que aquilo que recebeu está em condições de conformidade, aí passa para uma outra fase, né, que essa tem que garantir que recebeu em conformidade, aí até a fase final, que tem que garantir que aquele produto ou serviço está dentro conforme as especificações. Então o PDCA é justamente isso que te assegura. E aí no final do cheque, aí você só a partir da entrega em conformidade, você pode agir, ou seja, se está conforme, você libera. Se tiver não conforme, você tem que fazer ações corretivas, contramedidas. Então isso fica muito claro quando você trabalha em processo. Voltando para a tua parte. Então, você planejou a anamnese, é isso? Aí você está executando, você planejou, né? E está executando, você está monitorando. Ela pode ir para uma situação que você está sob controle, está conforme. E quando não há evolução, quando não existe a melhora, qual é a atuação? Nas organizações, ela tem que fazer ação corretiva, mudança de plano, segregar aquilo que não está legal e tornar conforme. Segregar o que está não conforme e fazer ficar conforme. Sim. Isso é a garantia da qualidade. E no teu caso, como é que quando você já teve caso que você estava atendendo o paciente, fez todo o planejamento, buscou todas as ferramentas necessárias, aí você começou as atividades, mas de repente percebeu que aquilo não estava evoluindo. Como é que funciona assim? Quando isso é uma coisa que pode acontecer, que é comum dentro de um processo de reabilitação, tanto física, motora, psicológica, acompanhamento nutricional. Existe aquele momento, talvez, em que o paciente ele entra num platô, né, que ele não melhora, mas ele também não piora. Né? Ou então estabilizou, ele não está conseguindo mais progredir. Né? Então, nesse momento, a gente tem que olhar variáveis que podem influenciar para esse nível de estagnação que chegou no processo do tratamento. Pode ser tanto a intervenção que está sendo aplicada, que ela pode não estar sendo mais suficiente e é preciso recorrer a outra abordagem, seja ou reduzir o nível de atividade, se é uma pessoa que, por exemplo, está num estágio muito agudo de dor e foi aplicado um nível de exercício que a pessoa ela não tem capacidade ainda para esse tipo de exercício, a gente tem que dar um passo para trás para poder dar correção de rumo, né? Correção de rumo, para poder dar as empresas também têm que fazer isso também. Ou verificar outras variáveis, como a parte do sono, a parte social, a parte propriamente da alimentação. Então, o processo da reabilitação ele nunca é apenas isolado. Né? E, principalmente, ver se o processo da reabilitação está alinhado com as expectativas do meu paciente. Se ele não está se identificando mais com o processo, se ele não está criando adesão ao processo, que
não só apenas o que acontece dentro da clínica de fisioterapia, sim o que ele faz nos outros dias que ele não está na fisioterapia, né? Ele faz os exercícios para casa, as tarefas para casa. Tentar identificar o porquê que ele não está conseguindo cumprir isso, porque influencia, né, no nosso resultado final. Você vê uma coisa, eu sempre linko organizações com as suas atividades, para fazer esse link. No nosso processo também, sempre a qualidade tem que ficar muito atenta nessas fases de entrega, porque alguém pode estar fazendo coisa errada. Sim. E nesse exato momento, ela fala assim, opa, vamos ter que corrigir isso aqui. Tem que ficar atento no trabalho que está sendo realizado. De repente a pessoa não prestou atenção na hora de treinamento, tá? No teu caso, aí está fazendo de uma forma que não era correta. No teu caso, muita coisa, por exemplo, você passa um exercício, acompanha e fala, a pessoa normalmente tem que fazer aquilo uma sequência de 10 ou 15 vezes, né? Aí a pessoa só quer fazer 8, não quer fazer as 10. Ou não faz. Ou você passa para casa uma tarefa, ela também não faz. Então você tem que estar muito atenta porque que não está dando certo. Quando está perto de você, é fácil perceber. Não, filho, vamos lá de novo. Vamos tentar um pouquinho. Então faz assim, não se faz, mas não vai até o limite, não vai no seu limite. Né? Se contém um pouquinho, mas só tenta fazer. Não é assim que você faz? Lá também. Nós temos, por exemplo, uma linha funcionando que alguém começa a fazer uma atividade para passar para uma próxima fase. E lá no final eu faço um controle. Mas tem um erro aqui. Gente, para aí. Por que está errando isso aqui? Quem não está sabendo fazer isso aqui, vamos corrigir aqui. Sabe? Instantes para fazer essas correções. Sim. Você percebe que não tem como. A abordagem de processo se aplica a qualquer coisa. Eu, quando estou dando treinamento, eu falo, gente, fazer café é um processo. Conquistar uma namorada ou um namorado é um processo. Você se arruma, né? Peteca, tem um objetivo, conquistar alguém. Tudo na vida, tudo que a gente faz é processo. Abordagem de processo. Quer fazer direitinho? Estuda. Planeja. Monitora. Acompanha. Realiza e depois pega. Não entrega sem ver se está tudo certinho. E depois que entregou perfeito, vem o feedback. Sim. Vem o resultado que você espera. É isso? Beleza. Então vamos lá. Aí, a norma também fala que processo tem risco. Por exemplo, há um tempo atrás, eu sei fazer café. Todo mundo elogia o meu café. É um processo, eu tenho um método. Há um tempo atrás, eu me queimei todo. Por quê? Na hora que eu fui fazer o café, eu esbarrei com a chaleira no coador, o coador virou. Eu fui tentar segurar o coador e me queimei todo. É risco. Todo processo tem risco. E você precisa avaliar os riscos. Organizações, você SA, aonde você estiver, em qualquer lugar, tudo que vai ser feito precisa avaliar risco. Eu imagino assim, você já me disse, até inclusive, que uma vez você estava ensaiando lá no eletroestimulação e alguém te deu uma dosagem tão grande que a tua perna ficou dura. Sim. Isso é um risco. Sim. Isso é um risco. Você tem que dizer, olha, certeza, bota em tal intensidade, bota em tal. E mesmo assim, alguém, de repente, o dedo escorrega e quase te eletrocuta. Né? Nas organizações também, todas as fases têm risco de não conformidade. E o que a norma fala? Mentalidade de risco. Ela fala assim, a mentalidade de risco é essencial para se conseguir um sistema de gestão da qualidade eficaz. O conceito de mentalidade de risco estava implícito nas versões anteriores dessa norma, incluindo, por exemplo, realizar ações preventivas para eliminar não conformidades potenciais, analisar quaisquer não conformidades que ocorram e tomar ação para prevenir reocorrências que sejam apropriadas aos efeitos da não conformidade. E ela conclui, para estar conforme com os requisitos dessa norma, uma organização precisa planejar e implementar ações para abordar riscos e oportunidades. Você sabe que tudo na vida que a gente faz está
podendo correr riscos. E quando a gente não percebe isso, perde uma oportunidade de não correr risco, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem mais longa, você tem que verificar as condições do veículo, pneus, óleo, testar o freio numa descida antes de pegar uma estrada. Porque se isso vier a falhar, você pode estar comprometendo. Então, é fato, tudo na vida é risco de oportunidades. Oportunidades de se ganhar, oportunidades de não se perder. A análise de risco permite que você possa ganhar ou não perder. Então, é muito legal isso daqui na norma, muito bom, né? Bom, aí eu vou entrar na parte 4, que fala, e já para terminar, né? Já está com quanto tempo já? Já tem meia hora. Meia hora? Eu acho que a gente pode terminar e deixar a parte 4, né? Tudo né? Vamos encerrar? Vamos falar com... Primeiro, o que você achou desse nosso bate-papo hoje? Eu achei que cada vez mais a qualidade, ela tá... Qualquer nicho, qualquer área, ela pode se beneficiar com o planejamento. É necessário planejamento para conseguir promover a qualidade e dessa forma conseguir entregar resultado para qualquer profissão, desde uma cafeteria, um padeiro, ele vai entregar o pão, né, para o cliente dele. A mim, que sou fisioterapeuta, que eu preciso entregar um resultado, qualidade de vida e saúde para os meus pacientes, até uma empresa que existem... Principalmente empresas, porque tem muita gente. São muitas pessoas. Interagindo. Precisam estar falando a mesma língua. A mesma linguagem. A norma vai falar mais adiante em contexto. É importante que as pessoas que trabalham na organização, ou você que entenda o contexto do teu trabalho, e as pessoas que trabalham na organização precisam entender o contexto da organização, como é que ela atua, né? A importância das atividades e dela para realizar as atividades. E dessa forma você faz as pessoas crescerem. E aí mudar de regra, mudar de patamar. Elas vão ser pessoas melhores. Sim. Entendeu? Isso aí é que as pessoas não percebem essa melhoriazinha, mas tem. E se você correr atrás, tem mesmo. Né? Quantas pessoas estão interagindo com a gente? Já que ainda estão? Ainda estão. Temos 3. 3? O que eles falaram aí? Vamos ver o que eles falaram, alguma coisa aí? Melhora contínua, sempre avaliar nossos riscos e oportunidades. Quem a falou? Cláudia. Cláudia é uma líder. Quem está ainda no nossa live? Tá, a Cláudia Eliette. Eliette? É. Valeu, estamos encerrando. A gente vai agendar a próxima, que é a parte 4, que fala sobre relacionamento com outras normas do sistema de gestão. Beleza? Boa abraço. Boa noite. Boa noite já? Não? Não, quase. 5h30. Ah, então não é. Então, boa tarde. Boa tarde. Bom final de semana. E até a próxima. Até a próxima. Peraí.